Muito bom, meus irmãos. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família. E hoje nós estamos aqui num cenário diferente. Espero que você goste. Então fique aí até o final, dá o like, compartilha com a gente. Aqui do lado está acontecendo o nosso chat, o nosso bate-papo. O programa de hoje está uma bênção. Só pelo cenário você vê. Então vamos ficar com a gente até o final e já vamos para o primeiro quadro. Fique aí, a TV Ágape começou. Bom, meus amigos, no nosso quadro onde nós aplicamos a cosmovisão cristã em situações que acontecem no nosso dia a dia, pessoas que têm se convertido, acontecimentos que acontecem no mundo, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está em alta, que é celebridades que se converteram. Como assim, pastor? As pessoas têm uma tendência a pensar que o evangelho ele veio apenas para os pobres, miseráveis, para aqueles em situações de dificuldade. Mas nós temos na Bíblia inúmeros relatos de pessoas abastadas, com boas situações financeiras, que têm encontrado o consolo de Jesus dentro do Evangelho. Pessoas que entendem que as riquezas deste mundo não conseguem entregar a elas aquilo que somente o céu pode entregar. Então nós vimos aí o vídeo nessas semanas daquele rapaz JP que tem se convertido, que aquele outro pessoal, Eliezer, mais a VTube, que se converteu e tem causado muito burburinho. O pessoal tem falado, nossa, mas agora tá fácil, virou moda ser crente. E como que nós cristãos devemos nos comportar quando uma pessoa famosa se converte? A primeira coisa, nós temos que entender que o evangelho ele veio para todos. Todos aqueles que estão com o coração aberto e disposto a abrir mão de situações, abraçar as renúncias que o Evangelho pede, essas pessoas elas são convidadas a serem participantes na mesa de Cristo. Nós não podemos colocar por classes sociais, porque nós vamos ver em 1 Tiago, no capítulo 2, ele fala o seguinte, olha, se chega na igreja um homem de boa situação ou alguém de menos situação, você vai colocar essa pessoa com boa situação, essa pessoa rica em um lugar de destaque e o pobre debaixo das escadas, o que ele quis dizer? Dentro da igreja não importa a sua condição social, nós somos todos corpo de Cristo, nós somos todos filhos de Deus. Existe uma história que fala que Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele era cristão, e ele chegou a um culto atrasado. E quando as pessoas viram que ele tinha chegado atrasado no culto, as pessoas falaram, não, presidente, o senhor não pode ficar sentado aqui atrás. E ele enfaticamente recusou. Então o pastor da igreja desceu e falou, não, nós iremos te colocar no lugar de honra. Ele falou assim, aqui dentro da igreja eu não sou o presidente. Aqui eu sou um irmão em Cristo Jesus. E se eu quisesse me assentar nas primeiras cadeiras, eu deveria ter chegado mais cedo. E isso é a postura que nós esperamos de alguém que, por status, ela consiga ser vista fora da igreja com uma certa reverência. Dentro da igreja, nós temos que ver que todos nós somos iguais. O corpo de Cristo não faz acepção de pessoas. Então, quando nós vemos a primeira coisa um famoso se converteu, alguém muito conhecido se converteu. Primeira coisa que nós fazemos é amá-lo e recebê-lo como corpo de Cristo, mas sem fazer distinção dos demais irmãos que estão na igreja. A igreja é um lugar de unidade, ela não é um lugar onde as pessoas vivem uma vida, olha, fulano tem dinheiro, então ele vai ficar aqui, aquele ali não tem, não. Aqui nós somos todos iguais. E como entender se essas pessoas realmente se converteram? Não cabe a nós julgar. A Bíblia vai dizer que quem é juiz e quem é advogado é Cristo. Então cabe a nós o quê? Observar, esperar, acompanhar essa pessoa no seu começo de fé, ser um irmão, discipulador dessas pessoas e entender que elas também, como nós, elas vão oscilar na sua caminhada com Cristo até elas alcançarem um lugar de maturidade. E como que nós iremos ver? Hebreus 10:36 vai falar o seguinte, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão aquilo que ele prometeu. Ou seja, a perseverança, a continuidade, o tempo em que essa pessoa permanecer fiel a Cristo, vai nos dizer se essa conversão é verdadeira ou não. A Bíblia também vai nos falar que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que nós veremos se essa pessoa realmente se converteu? A árvore ela é conhecida pelos frutos.
Como que uma pessoa verdadeiramente se converteu? O caráter dela é mudado, as suas atitudes com as pessoas é mudada. É até interessante que esse rapaz, o JP, como ele se converteu, ele falou o seguinte: hoje é o último show que eu faço de música que não agrada a Deus, pois eu entendi que isso não é correto. Então, é uma evidência de que houve uma conversão, pois ele mesmo sendo muito rentável financeiramente, ele está abandonando algo que desagrada a Deus. Mas como nós, como o corpo de Cristo, devemos nos preparar para receber esses irmãos que fora do ambiente da igreja são celebridades, entendendo que eles também são seres humanos, eles também são suscetíveis a dores, eles também são suscetíveis a sofrerem as amarguras que a vida tem, e que o evangelho de Cristo ele chega para todos. Jesus Cristo, ele morreu por mim, ele morreu por você, da mesma forma que ele morreu pelo presidente, da mesma forma que ele morre por um general. Aquele que está disposto a ouvir a voz de Cristo, Cristo tem um lugar para ele à mesa. E nós, como corpo de Cristo, devemos estar aptos a servir esses irmãos, mas entendendo que o fato deles estarem conosco na igreja não faz com que nós devamos esquecer aqueles que já caminham conosco. A nossa maturidade está em sermos perseverantes e não fazermos acepção de pessoas. É com o Senhor, pastorzão. Obrigado, pastor Zilton, por esse estudo aí. O seu quadro está muito interessante. Pessoal, quem não gosta de ouvir um testemunho, eu particularmente sou fã, o testemunho edifica minha fé. E agora nós vamos ouvir um testemunho que vai falar com você. Vamos ouvir esse testemunho vindo da parte de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje no quadro que Deus fez em minha vida, nós estamos aqui com uma irmã muito especial, a irmã Allen. Allen, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Allen, a gente quer agradecer sua disponibilidade em estar aqui. A Allen vai contar um pouquinho da história dela, que já adianta, é uma história grande, né, Allen? Isso. De muitos episódios, mas a gente vai tentar tirar aqui um pouquinho. Em outras oportunidades a gente vai contando, que são muitos testemunhos, graças a Deus, Graças a Deus. Allen, começa contando pra gente como que era a sua relação com Jesus, se você já tinha, né, ali uma fé, se você já ia em alguma igreja. Quem era Jesus para Allen? Então, tem 2 anos que eu entreguei a minha vida verdadeiramente para Deus, né? Aceitei a Jesus e Jesus me aceitou também. E eu buscava em casa cultos online e eu recebi um convite de uma amiga para mim estar conhecendo a Ágape. E eu comecei, né, no Ministério do Serra Negra e eu gostei muito, né, do acolhimento. Eu recebi o convite no momento que eu estava mais triste em minha vida. E através desse convite, ela me deu a sugestão de vir conhecer a sede. E a partir do momento que eu vim conhecer a sede, Deus ele tem falado muito comigo através da palavra. E o Senhor ele tocou no meu coração para mim vir deixar o meu testemunho do culto de domingo, que começou o pastor pregando sobre as trombetas. E através da palavra, antes do pastor começar a pregação, eu pedi a Deus para falar comigo dentro da palavra, para me responder por qual motivo eu estava passando por tantas dificuldades, por qual motivo eu estava passando por tantas feridas, né? Eu vim ferida e a palavra ela tem me fortalecido muito. E o pastor ele tem falado, né, que o Senhor ele está soando as trombetas para a gente despertar para a gente vir buscar os caminhos dele. Então foi necessário Deus ele tocar na minha vida, em todas as minhas áreas da minha vida, seja familiar, espiritual, sentimental, financeiro. E eu não entendia o porquê eu estava passando por aquele momento. E eu orei perguntando a Deus por que eu estava passando por aquilo. E eu pedi a Deus para usar, né, o pastor, usar o ministério para falar comigo, seja na palavra, seja no louvor. E neste domingo eu tive a minha resposta de orações antigas que eu clamei, pedi a Deus para me responder. E ele respondeu através da palavra que era para mim vir como eu estava,
ferida, machucada, mas que Ele ia estar comigo. E eu escolhi, né, voltar para os caminhos do Senhor. E Ele fez promessas grandes na minha vida. E através da palavra, né, Deus ele tem tocado no meu coração para deixar o meu testemunho. Porque através da minha vida, que venhamos, né, a Deus como estamos, venhamos a Deus, né, não precisamos deixar chegar nesse ponto, né, da ferida, da dor, que venhamos a Deus como a gente está, né, que a gente não venha permitir que coisas venham acontecer em nossas vidas para Deus despertar que a gente precisa seguir os caminhos dele, que a gente precisa estar com ele. Que bênção, meus irmãos. Allen é quase pregadora, viu? Fala bem, tem facilidade. Allen, que bênção. E é interessante que no culto da manhã o pastor falou exatamente isso, né? Sobre as orações, que às vezes tem orações que você fez, que você pensa que elas não são respondidas. Eu orava tanto e eu falava assim, Deus, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não está me ouvindo. E no culto dos jovens, no sábado, o pastor ele falava que Deus ele trabalha no silêncio também, né? Ele nos surpreende, nos pega de surpresa. Às vezes a gente está ali chorando de joelho, orando a Deus, pedindo a Ele uma resposta e achando que Deus não está nos ouvindo, mas Deus ele está ouvindo também. E eu tinha pressa para Deus me responder e eu percebi que a pressa ela atrapalha muito, a ansiedade também. E eu perguntava para Deus e Deus não me respondia. Aí chegou um certo tempo que eu tive a minha calma. Entreguei para Deus, falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos e será feita a sua vontade, não a minha. E depois que eu entreguei para Deus e descansei, e Deus ele usou o pastor para falar comigo, não só comigo, mas com toda a igreja no domingo, né? É tempo de despertar. É tempo de buscar e voltar para os caminhos de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Irmão Allen está aqui, contou esse breve testemunho, mas muito edificante. Que bom quando o Senhor, né, ele testifica a sua palavra, quando o Espírito de Deus vem, confirma a palavra através da vida do pastor. Com certeza não foi só a vida da Allen, aqui a gente falou de uma parte da pregação que pode tocar da sua vida, a vida de outros irmãos. Allen, a gente deseja que seja... Eu falo que não só o começo, porque você já vem de uma caminhada com Cristo, mas aqui na Ágape, que você possa ficar, que você possa permanecer, né, pelo tempo que o Senhor permitir, que se for por muitos anos que seja, Amém. E que Ele cumpra todas as promessas, porque o Senhor é fiel e eu tenho certeza que todas as promessas que Ele fez, Ele irá cumprir na sua vida. Amém. Eu agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né? E tudo que eu pedir a Deus está acontecendo, assim como eu pedi a Deus para escolher um caminho certo para mim, assim eu escolhi para Deus também para me ensinar dentro da palavra e guiar, né, o melhor para a minha vida. Amém, meus irmãos, que bênção. Meus irmãos, então você que está nos assistindo, espero que você tenha sido edificado, assim como eu fui, pelo testemunho da Allen, e que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, porque o programa está recheado de coisas boas. Pastor Wallace, é com você. Vamos conferir a agenda da igreja, mas antes eu quero fazer um convite para você. A partir da quarta-feira que vem, comemoramos o aniversário da Igreja Batista Ágape, ou melhor, inicia-se, né? São 15 anos para a glória de Deus, e o mês de março, toda quarta e toda sexta, nós iremos trazer um amigo, um convidado para ministrar a palavra para nós. Haverá sorteio de brindes, então já se organize para todo o mês de março, você participar com a gente da festividade. E no último domingo, teremos o bolo. Então fica aí o convite para você. Vamos conferir a agenda da igreja, a agenda semanal, para você saber tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas.
Não falte, segunda-feira, 19h30, nosso curso de oração. E quarta-feira temos o culto da vitória. Então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21 horas, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira, nós teremos o culto da palavra com o pastor Uaz. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17 horas, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9 horas da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da Palavra do Senhor, porque a própria Palavra diz, conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7 horas. Venha e traga essa família. Agora que você já sabe a agenda da igreja, não tem desculpa. E por falar no aniversário da nossa igreja, começa agora, a TV Ágape do mês de março também será voltada para o aniversário. Então, toda quinta-feira do mês de março, teremos aí um programa especial voltado para a festividade. Então, já anota aí para você não perder nenhum. Agora o quadro da minha amiga Adria, já vamos ver o que a Adria tem para falar com a gente hoje. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais um dia para falar sobre a mulher de Provérbios. E dessa vez nós vamos falar sobre o versículo 16. Abra sua Bíblia então em Provérbios 31:16 e você vai ver que a Bíblia fala assim: a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. Vamos desmembrar esse versículo aqui, porque ele tem lições muito importantes para as nossas vidas. A primeira delas é que a mulher virtuosa é uma mulher analítica, é uma mulher que pensa, que analisa. Porque se a Bíblia diz que ela vai examinar um campo, quer dizer que ela não vai nem sempre com o intuito de comprar de uma vez, mas ela vai no intuito de pensar, de ver se compensa, de ver quais serão seus rendimentos. Ela pensa antes de gastar, ela pensa antes de investir. E o que isso me ensina e ensina também para você? A mulher que agrada a Deus é aquela mulher que a vida financeira é racional, não é emocional, não é ditada pelo que ela sente, pelo que ela deseja, pelo que ela quer, mas pelo que realmente convém, pelo que realmente faz sentido ali para as finanças ou para a família dela. Então, vamos analisar como é que nós temos lidado com as nossas finanças no dia a dia. Nós temos sido mulheres sábias ao administrar, analisar se devemos gastar ou não, porque muitas das vezes as mulheres são conhecidas por quê? Porque gastam demais, né? Então, a Bíblia nos orienta de uma forma diferente. Ela nos orienta a ser uma mulher analítica, uma mulher que pensa antes de fazer, menos impulsiva. Segundo ponto sobre esse versículo, está lá na questão do empreendedorismo. Muitas pessoas falam assim, a Bíblia é machista, a Bíblia não dá espaço para as mulheres. É mesmo, porque aqui a Bíblia deu abertamente o espaço para a mulher não só analisar a possibilidade de investimento, mas também comprar, investir e lucrar. Então aqui nós entendemos que a mulher pode empreender. A mulher deve ser uma mulher empreendedora, uma mulher que visa lucro para sua casa. E eu te pergunto, você tem visado lucro para sua casa? Você tem feito bons investimentos com aquilo que é colocado na sua mão? Porque a Bíblia ela dá esse entendimento de que é possível. A única coisa que a Bíblia condena sobre questões de lucro, em questão de dinheiro, é sobre onde está o nosso coração. Nós não devemos viver em função de viver atrás de lucro, né? Esse não é o nosso chamado. Mas uma vez que nos foi possibilitada a possibilidade ali de empreender, de trabalhar, de lucrar, por que não fazer isso, né? Tantas mulheres aí são donas de grandes marcas, né? E consegue trabalhar muito bem, consegue administrar muito bem. Então não é questão de gênero, o homem pode empreender, a mulher não. Não, é questão de saber fazer o investimento e saber empreender. A Bíblia não nos proíbe disso. E toda pessoa que fala isso, de que a Bíblia é machista, de que a Bíblia não nos inclui, de que a Bíblia muitas das vezes não deixa que a mulher lucre, que a mulher tenha espaço na sociedade nesse sentido, está enganado.
Em 1 Timóteo 6,10, a palavra fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que a Bíblia nos orienta não é que nós não podemos lucrar, mas nós não podemos deixar o dinheiro tomar conta do nosso coração. Porque quando ele toma conta do nosso coração, a cobiça nos faz tropeçar, nos faz desviar. Terceiro e último ponto sobre esse versículo que nós lemos é que a mulher virtuosa ela pode contribuir para o sustento do lar. Muitas das vezes nós temos a visão de que o homem é o provedor, o homem deve pagar as contas. Nós temos essa noção, né? Essa imagem na nossa cabeça de que o dinheiro que vem na mão do homem é só ele que paga e só ele que faz as coisas, né? Só ele que paga, só ele que banca a casa. Mas a Bíblia em momento nenhum diz sobre isso. O que ele está falando sobre a questão de provisão, que a Bíblia fala sobre provisão masculina, é principalmente no que diz respeito à provisão espiritual e de destino. Isso é uma função masculina, né? Ele está ser o cabeça da casa e tudo mais. Mas isso não impede de que a mulher cuide também do seu lar, né? Ajude ali no sustento do seu lar. Ela não é obrigada, né? Biblicamente falando nesse sentido, obrigada a bancar uma casa, bancar um marido. Não é isso. Mas ela pode ajudar, ela pode comprar coisas para embelezar a casa, ela pode ajudar em algumas coisas da casa, ela pode ajudar na criação dos filhos da maneira como lhe for possível, né? Eu acredito que quando uma família ela se une, são todos por todos, né? Não existe um que tem que sair melhor que o outro, um que tenha que ser mais bem de vida do que o outro, não, mas são todos por todos nesse sentido. Então a mulher ela pode sim ajudar na manutenção ali do lar, na medida do que for possível. E por fim, agora eu quero dar 3 exemplos bíblicos para vocês de mulheres empreendedoras da Bíblia. A primeira delas está lá em Atos 16, do versículo 14 ao 15, que é sobre Lídia, a vendedora de púrpura. Ela era uma comerciante de tecidos de púrpura, que era um produto de alto valor naquela época, né? E é interessante a gente falar que ela tinha uma casa própria e ela chegou a acolher Paulo e alguns cristãos na sua casa. Então você consegue ver que o fato de uma mulher empreendedora ter uma casa naquele momento, ela usou esse bem que ela tinha para ajudar a igreja. Olha para você ver, isso é uma mulher empreendedora e bíblica de acordo com a ótica da palavra. O segundo exemplo que eu quero dar está lá em 1 Reis 17, do 8 ao 16, que fala sobre a viúva de Serepta, porque apesar de estar em crise financeira, ela administrou bem os poucos recursos que ela tinha naquele momento. E não só isso, mas ela ainda ajudou o profeta Elias. Olha para você ver, tinha pouco, administrou bem e ainda ajudou o outro. Isso sim é uma mulher empreendedora, uma mulher analítica, uma mulher que sabe cuidar das suas finanças e daquilo que tem nas suas mãos. Por fim, Priscila, empresária e missionária. Lá em Atos 18, no versículo 2 e 3, e depois do 18 ao 26, depois você vê a história dela, é muito interessante. Junto com o seu marido Áquila, né, eles fabricavam ali tendas, e inclusive eles trabalharam ali em semelhante com Paulo no momento, mas o que mais me chama a atenção é que eles conciliaram por um bom tempo o trabalho com a vida missionária, mostrando que o trabalho não precisa atrapalhar nossa vida ministerial e nem o ministério pode atrapalhar nossa vida de trabalho. Eles podem andar juntos, eles podem andar conciliando. Então aqui temos 3 exemplos de mulheres que tinham seus próprios investimentos, tinham suas próprias fontes de rendas, mas mesmo assim não deixaram de ser mulheres bíblicas, mulheres que ajudaram a igreja, que investiram na igreja, que investiram no campo missionário. Muito pelo contrário, elas ajudaram com aquilo, com os bens que eram à sua disposição. Então fica aí a reflexão para nós, mais uma vez relembrando que a mulher virtuosa, ela é analítica, ela pode empreender e ela também pode ajudar no cuidado e no sustento do lar. Até mais, fica com Deus. Obrigado, Adrila, valeu mesmo. Vamos ouvir a palavra, hoje é a conclusão da mensagem. Então, a palavra aí, a conclusão está muito especial, vamos ouvir. Pessoal, vamos concluir a mensagem que nós começamos há um tempo atrás. Evangelho de Lucas, capítulo 21, diz assim: estando Jesus a observar, ele viu os ricos a lançarem as suas ofertas no gasofilácio. E ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos,
porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Já tem um tempo que nós estamos aprendendo lições dessa mulher. O capítulo 21 de Lucas, o Senhor está falando sobre essa viúva que vai dar uma oferta no templo. Mas só para você entender, no capítulo 20, Jesus está ensinando no templo, batendo de frente com o sistema religioso. E no capítulo 21, Jesus vai falar do templo, daquilo que iria acontecer com ele, que aquele templo iria cair no ano 70 depois de Cristo. Mas antes de Jesus falar do templo, Jesus vai observar essa mulher e vai fazer alguns elogios a ela. Por que Jesus, antes de falar do templo, Jesus fala daquela mulher? Para nos ensinar que pessoas são mais importantes que templo. Não tem problema nenhum a nossa igreja ser bem ornamentada, uma igreja bonita, uma igreja confortável, desde que nós amemos mais as pessoas do que os monumentos. Mas o que está acontecendo? A Bíblia diz que aqui está uma mulher viúva. Isso quer dizer que ela perdeu o seu marido, ela está com a sua alma sangrando. Mas se não bastasse a dor emocional, no contexto da Bíblia, uma mulher viúva, ela não tinha de onde arranjar o seu sustento, porque ela dependia 100% do marido. Tanto é que a Bíblia diz que ela era pobre. Por que ela está pobre? Porque ela perdeu seu marido e não tinha mais de onde ter fonte de renda. E a palavra pótio aqui significa, a palavra pobre aqui no grego é pótio, que significa indigente, ou seja, a situação dessa mulher estava muito precária. E para piorar a situação, no capítulo 20 vai dizer que os religiosos exploravam as viúvas, quando na verdade havia uma lei que as viúvas teriam que ser amparadas. Então olha a situação dessa mulher ferida, machucada, roubada, destruída. Quando nós vivemos situações assim, o que a gente pensa? Duas coisas. Primeiro, Deus não está me vendo. Deus não está olhando para mim. E segunda coisa, será que a minha vida ainda vai ter uma utilidade? Mas aquela mulher, sem saber, quando ela vai dar a sua oferta no templo, Jesus chama os seus discípulos e diz: vocês estão vendo aquela mulher ali? Aquela mulher deu mais do que todos, porque todos deram da sobra. Essa mulher deu tudo quanto ela possuía. O que nós aprendemos? O Senhor não nos perde de vista. Naqueles momentos mais turbulentos, mais dolorosos, nós ainda estamos debaixo do olhar de Jesus. Talvez você está vivendo um momento tão caótico, um momento de perda, de dor. Pode ter certeza que Jesus está de olho em você. E segundo, a sua vida ainda pode servir de exemplo. Você ainda pode inspirar as pessoas, a sua vida ainda pode servir de motivação. As pessoas vão olhar para você, vão saber das suas lutas, é verdade, mas elas vão saber que você serve a um Deus. Então que as suas lutas não sejam motivos para você parar, mas que você busque a Deus, apesar de tudo. E hoje, como que é a conclusão? Eu quero já direto ao ponto final, porque quantas coisas nós aprendemos. A última coisa que eu falei sobre essa mulher é que quando você lançava uma oferta no gasofilácio, o gasofilácio tinha a forma de uma trombeta, e quanto maior a sua oferta, porque as ofertas eram dadas em moedas, então quanto mais você dava, mais barulho fazia. Então essa mulher, ela só deu 2 pequenas moedas, então não fez barulho nenhum. Mas o que me chamou a atenção, que aquilo que não fez barulho na terra, fez um grande barulho no céu. Pastor, me explica isso. Te explico agora. Tem coisas silenciosas aqui, mas que fazem um barulho no céu. As suas orações, às vezes ninguém ouve, mas chegou lá no céu fazendo um grande barulho. Então não pense você que as coisas barulhentas aqui na terra alegram a Deus, nem sempre. Silêncio aqui na terra muitas vezes significa que Deus está trabalhando a seu favor. E imagina os tesoureiros da época contando. Por exemplo, R$1.000 de oferta, se fosse hoje, né? Que bênção. R$2.000, oh glória. R$500, não, tá bom. E aí, que terminou? Não, tem 2 pequenas moedas aqui. Ah, 2 pequenas? Joga isso fora. Mas aquilo que eles desprezaram,
é aquilo que agradou a Deus. Porque, escute isso aqui é sério, infelizmente o mundo nos julga por aquilo que nós temos. Se você tiver 1 milhão no bolso ou no banco, as pessoas vão te tratar como se você valesse 1 milhão. Mas se você tiver R$1, as pessoas vão te tratar como se você valesse R$1. Mas ainda bem que Jesus não é assim. O nosso valor não é medido por aquilo que nós temos, pelos nossos bens, de maneira nenhuma. O nosso valor é medido pelo nosso preço. Sabe qual que é o nosso preço? Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então, ainda que as pessoas te menosprezem, ainda que as pessoas olhem para você e não dê o devido valor, não esquenta a cabeça, porque Cristo sabe quem você é, Cristo sabe o seu valor, Cristo sabe aquilo que Ele colocou dentro de você. E eu termino essa palavra dizendo, olha o que Jesus disse, da sua pobreza, ela deu tudo que tinha. Irmãos, só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho, e eu encerro aqui, só o Evangelho faz da pobreza sair riqueza. Só o Evangelho faz do medo sair coragem. Só do Evangelho faz da dor sair a cura, da lágrima sair o sorriso, do azedume sai a doçura, das dificuldades sai o louvor e da fraqueza que sai a força. Talvez hoje você não tem nada para produzir. Hoje você fala, pastor, eu estou no meu pior momento, eu não tenho nada para oferecer. Mas é agora, justamente agora, que Deus vai fazer brotar uma coisa boa. Porque Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus faz brotar coisas boas em momentos ruins. Quem diria que do útero, que do ventre de Ana, sairia um juiz, um sacerdote e um profeta, que seria Samuel. Aquele ventre que não gerava nada, aquele útero que não gerava nada, e dali saiu o grande Samuel. Quem diria que da boca de Paulo e Silas, quando eles estavam naquele cárcere, depois de terem apanhado, quem diria que da boca deles sairia um grande louvor? Quem diria que daquela mulher do fluxo de sangue que estava apática, magérrima, sem força, quem diria que um toque dela em Jesus sairia a cura? Quem diria isso? Então, meu amigo, não importa o que sobrou para você, não importa o nível que você está, Deus pode pegar essa situação e fazer brotar uma coisa boa. Vamos orar? Vamos falar com Deus e que essa palavra que Deus use para falar contigo. Vamos orar. Senhor, eu quero apresentar cada vida que ouviu essa palavra. Às vezes, como essa mulher, nós aparentemente não temos nada. Mas o Senhor é poderoso para fazer brotar coisas boas em meio aos momentos ruins. Vá de encontro a essa pessoa agora, Senhor, que ouviu essa palavra. Talvez está vivendo um momento tão triste, mas Tu és aquele que pode fazer brotar alegria, esperança, força. E a minha oração aqui neste momento é que o Senhor salve, cure, transforme e liberte. Eu abençoo a cada vida que ouviu essa palavra e declaro toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém. Assim, nós encerramos o nosso programa. Muito obrigado, você que ficou com a gente até o final. Não esqueça de compartilhar, de dar o like. E permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Um abraço, fica com Deus, paz do Senhor.